projetada na alma humana com luz eterna. Quem de nós, então, compreendendo tudo isso, poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso? Não. O Evangelho é amor em sua expressão mais sublime. O Mestre deixou-se imolar, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Pastor do imenso rebanho, ele não quer se perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida, e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação como filhos de Deus, exercendo seus gloriosos ensinamentos. Depois de uma pausa, o doutor da lei já se erguia para revidar, quando Estevão continuou. Agora, irmãos, peço, venha para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos. Que a bênção do Cristo seja com todos vós. Antes que pudesse abandonar a tribuna para confundir-se com a multidão, o futuro rabino levantou-se de chofre e observou enraivecido. Exijo a continuação da arenga. Que o pregador espere, pois não terminei o que preciso dizer. Estevão replicou serenamente. Não poderei discutir. Por quê? Perguntou Saulo, irritadíssimo. Estás intimado a prosseguir. Amigo, elucidou o interpelado calmamente. O Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio e vos obedecerei. Mas, no que pertence a Deus, só a Ele compete arguir-me. Tão alto espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do Sinédrio, compreendendo, porém, que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento. Acrescentou mais calmo, apesar do tom imperioso que deixava transparecer toda a sua energia. Mas eu preciso elucidar os erros desta casa. Necessito perguntar e a vez de responder. No tocante ao Evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Sempre o Cristo, sempre o impostor, trovejou Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo, neste recinto de miséria e de ignorância. Mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém
renunciando ao Nazareno insolente, que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Assim concluindo, parecia possesso de fúria, mas nem assim logrou perturbar o pregador, que lhe respondeu de ânimo sereno: amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes. Quer que eu leia? Então, continua. Para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Dito isso, desceu da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio, que ali o ouviam, como a um defensor de sagradas esperanças. Alguns protestos isolados começaram a ser ouvidos. Fariseus irritados vociferavam insolências e remoques. A massa agitava-se, prevendo atrito iminente. Porém, antes que Estevão caminhasse 10 passos para o interior, junto dos companheiros, e antes que Saulo o alcançasse com outras objeções pessoais e diretas, uma velhinha maltrapilha apresentou-lhe uma jovem pobremente vestida e exclamou cheia de confiança: Senhor, sei que continuais a bondade e os feitos do profeta de Nazaré, que um dia me salvou da morte, apesar dos meus pecados e fraquezas. Atendei-me também, por piedade. Minha filha emudeceu há mais de um ano. Trouxe-a de Damanuta até aqui, vencendo enormes dificuldades, confiada na vossa assistência paternal. O pregador refletiu, antes de tudo, no perigo de qualquer capricho pessoal da sua parte, e desejoso de atender à súplica, suplicante, contemplou a doente com sincera simpatia e murmurou: de nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele que é justo e generoso, não te esquecerá na distribuição santificada da sua misericórdia. E como atuado por força estranha, acrescentava: hás de falar pelo louvor do bom mestre. Então, viu-se um fato singular que impressionou de súbito a numerosa assembleia. Com um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou: louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. Ela e a genitora, tomadas de forte comoção, caíram ali mesmo, de joelhos, e beijaram-lhe as mãos. Estevão, entretanto, tinha agora os olhos mareados de pranto, profundamente sensibilizado. Era o primeiro a comover-se e admirar a proteção recebida, e não tinha outro meio que não das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento. Os fariseus que se aproximavam no intuito de comprometer a paz do recinto humilde, recuaram estupefatos. Os pobres e os aflitos, como se houvessem recebido um reforço do céu para o êxito da crença pura, encheram a sala de exclamações de sublime esperança. Oi, se você ainda não achou a página, é a página 88, tá? Desculpa a demora. Saulo observava a cena sem poder dissimular a própria ira.
Se possível, desejaria esfrangalhar Estevão em suas mãos. No entanto, apesar do temperamento impulsivo, chegou à conclusão de que um ato agressivo levaria os amigos presentes a um conflito de sérias proporções. Refletiu, igualmente, que nem todos os adeptos do caminho estavam, como pregador, em condições de circunscrever a luta ao plano das lições de ordem espiritual e, de certa maneira, não recusariam a luta física. De relance, notou que alguns estavam armados, que os anciães traziam fortes cajados de arrimo e os aleijados exibiam rijas muletas. A luta corporal naquele recinto de construção frágil teria consequências lamentáveis. Procurou coordenar melhores raciocínios. Teria a lei a seu favor. Poderia contar com o sinédrio. Os sacerdotes mais eminentes eram amigos devotados. Lutaria com Estevão até dobrar de resistência moral. Se não conseguisse submetê-lo, odiá-lo-ia para sempre. Na satisfação dos seus caprichos, saberia remover todos os obstáculos. Reconhecendo que Sadoc e mais 2 companheiros iam iniciar o tumulto, gritou-lhes em voz grave e imperiosa: vamos! Os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia. Nesse momento, quando todos os fariseus se dispunham a lhe atender à voz de comando, o moço de Tarso notou que Estevão se encaminhava para o interior da casa, passando-lhe rente aos ombros. Saulo sentiu-se abalado em todas as fibras do seu orgulho. Fixou quase com ódio, mas o pregador correspondeu-lhe com um olhar sereno e amistoso. Tão logo se retirou o jovem doutor da lei com os companheiros numerosos que não conseguiam disfarçar o seu despeito, os apóstolos galileus passaram a considerar com grande receio as consequências que poderiam advir do inesperado episódio. No dia seguinte, como de costume, Saulo de Tarso, à tardinha, entrava em casa de Zacarias, deixando transparecer na fisionomia a contrariedade que lhe ia no íntimo. Depois de aliviar-se um tanto dos pensamentos sombrios que o atribulavam, graças ao carinho da noiva amada, por ela instado a dizer os motivos de tamanha preocupação, narrou-lhe os acontecimentos da véspera, acrescentando: esse Estevão pagará caríssimo a humilhação que pretendeu infligir-me publicamente. Seus raciocínios sutis podem confundir os menos argutos e necessário é fazer-nos preponderar nossa autoridade em face dos que não têm competência para versar os princípios sagrados. Hoje mesmo, conversei com alguns amigos relativamente às providências que nos cumpre tomar. Os mais tolerantes alegam o caráter inofensível dos galileus, pacíficos e caritativos, mas sou de opinião que uma ovelha má põe o rebanho a perder. Acompanho-te na defesa das nossas crenças, advertiu a moça satisfeita. Não devemos abandonar nossa fé ao trato e ao sabor das interpretações individuais e incompetentes. Depois de uma pausa, se Gesiel estivesse conosco, seria teu braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados. Certamente, ele teria prazer em defender o testamento contra qualquer expressão menos razoável e fidedigna. Combateremos o inimigo que ameaça
genuinidade da revelação divina, exclamou Saulo. E não cederei terreno aos inovadores incultos e cavilosos. Esses homens são muitos? Perguntou Abigail apreensiva. Sim, e o que os torna mais perigosos é o mascararem as intenções com atos piedosos, por exaltar a imaginação versátil do povo com pretensos poderes misteriosos, naturalmente alimentados à custa de feitiçarias e sortilégios. Em qualquer hipótese, advertiu a jovem depois de refletir um momento, convém proceder com serenidade e prudência para evitar os abusos de autoridade. Quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação que de castigo? Sim, já pensei em tudo isso. Aliás, não pretendo incomodar os galileus simplórios e despretensiosos que se cercam em Jerusalém de inválidos e doentes, dando-nos a impressão loucos pacíficos. Contudo, não posso deixar de reprimir um orador cujos lábios, a meu ver, destilam poderoso veneno no espírito volúvel das massas sem consciência perfeita dos princípios esposados. Aos primeiros importa esclarecer, mas o segundo precisa ser anulado, visto não se lhe conhecerem os fins, quiçá criminosos e revolucionários. Não tenho como desaprovar as tuas ilações, concluiu a jovem condescendente. Em seguida, como de costume, palestraram sobre os sentimentos sagrados do coração, notando-se que o moço de Tarso encontrava singular encanto e caricioso bálsamo nas observações afetuosas da companheira querida. Passados alguns dias, tomavam-se em Jerusalém providências para que Estevão fosse levado ao sinédrio e ali interrogado sobre a finalidade colimada com as prédicas do caminho. Dada a intercessão conciliatória de Gamaliel, o feito se resumiria a uma discussão em que o pregador das novas interpretações definisse perante o mais alto tribunal da raça os seus pontos de vista, a fim de que os sacerdotes, como juízes e defensores da lei, expusessem a verdade nos devidos termos. O convite à requesta chegou à igreja humilde, mas Estevão se esquivou, alegando que não seria razoável disputar em obediência aos preceitos do mestre, apesar dos argumentos do filho de Alfeu, a quem intimidava a perspectiva de uma luta com as autoridades em evidência, parecendo-lhe que a recusa chocaria a opinião pública. Saulo, a seu turno, não poderia obrigar o antagonista a corresponder ao desafio, mesmo porque o sinédrio só poderia empregar meios compulsórios no caso de uma denúncia pública, depois da instauração de um processo em que o denunciado fosse reconhecido como blasfemo ou caluniador. Ante a reiterada escusa de Estevão, o doutor de Tarso exasperou-se e, depois de irritar a maioria dos companheiros contra o adversário, arquitetou um vasto plano, de modo a forçá-lo à polêmica desejada, da qual buscaria humilhá-lo diante de todos os maiorais do judaísmo dominador. Depois de uma das sessões comuns do tribunal, Saulo chamou um de seus amigos serviçais e falou-lhe em voz baixa: Neemias,
Nossa causa precisa de um cooperador decidido e lembrei-me de ti para a defesa dos nossos princípios sagrados. De que se trata? Perguntou o outro com enigmático sorriso. Mandai, estou pronto a obedecer. Já ouviste falar num falso taumaturgo chamado Estevão? Um dos tais homens detestáveis do caminho? Já lhe ouvi a própria palavra e, por sinal, que reconheci nas suas ideias as de um verdadeiro alucinado. Ainda bem que o conheces de perto, replicou o jovem doutor satisfeito. Necessito de alguém que o denuncie como blasfemo em face da lei e lembrei-me da tua cooperação neste sentido. Só isso? Interrogou o interpelado astutamente. É coisa fácil e agradável, pois não o ouvi dizer que o carpinteiro crucificado é o fundamento da verdade divina? Isso é mais que blasfêmia. Trata-se de um revolucionário perigoso, que deve ser punido como caluniador de Moisés. Muito bem, exclamou Saulo num largo sorriso. Conto, pois, contigo. No dia imediato, Neemias compareceu ao Sinédrio e denunciou o generoso pregador do Evangelho como blasfemo e caluniador, acrescentando criminosas observações de própria conta. Na peça acusatória, Estevão figurava como feiticeiro, vulgar, mestre de preceitos subversivos, em nome de um falso Messias que Jerusalém havia crucificado anos antes, mediante idênticas acusações. Neemias inculcava-se como vítima da perigosa seita que lhe atingira e disturbara a própria família, e afirmava-se testemunha de baixos sortilégios por ele praticados em prejuízo de outrem. Saulo de Tarso anotou as mínimas declarações, acentuando os detalhes comprometedores. A notícia estourou na igreja do caminho, produzindo efeitos singulares e dolorosos. Os menos resolutos, com Tiago à frente, deixaram-se empolgar por considerações de toda a ordem, receosos de se verem perseguidos. Mas Estevão, com Simão Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo. Cheio de esperança, rogava a Jesus não o desamparasse, de maneira a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica. E esperou o ensejo com fidelidade e alegria. Genivaldo, algum comentário antes da gente passar para o próximo capítulo? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Isso, se você quer fazer algum comentário, algum fechamento do capítulo. A gente só lembrar que os fariseus, eles faziam a interpretação dos textos sagrados, né? E também aplicavam a lei. A lei, os julgamentos, acontecia lá no Sinédrio. Então, principalmente nessa questão da pureza doutrinária, né, do farisaísmo, eles quem julgavam
a pureza, né? Aquilo que eles acreditavam que era o correto. Então, quando aparecia uma novidade como Cristo, né? A gente vê o empenho do Sinédrio, Caifás, Anás, etc., né? Para tentar pegar alguma contradição, né? Porque aí sim eles teriam o direito de aplicar a lei, no caso aí, se desvencilhar de algumas pessoas que trouxessem algum lampejo de modificação, né, da situação, né? Eles estavam numa zona de conforto, né? Eles ganhavam muito dinheiro, muito poder, né, no Sinédrio, então o interesse era manter, né? Se surgisse alguma coisa diferente, eles mais que depressa tentariam tirar, né? Então eles percebem aí essa figura aí, né, do moço aí, né? Vamos eliminar, vamos dar um jeito de pegar ele com uma contradição. E muitas vezes eles armavam arapucas, né? A gente vê aí nas escrituras, né? As perguntas que faziam para tentar pegar em alguma contradição o Cristo, né? Eles eram muito ardilosos, né? Verdadeiras serpentes, né? É isso aí. Hoje, mas achei uma fala interessante quando o Saulo coloca, né, que se ele não conseguisse dobrá-lo moralmente, ele o odiaria para sempre, né? E eu estava vendo assim, essa é uma marca muito característica, né, do ódio naquela região, né, entre entre os judeus e os demais povos em volta, né? Então a gente vê que até hoje a gente tem resquícios, né, desses movimentos de interesses, né, pessoais, esses movimentos vamos dizer assim, de levar mesmo a mentira, né? Porque as acusações contra o Estevão são acusações falsas, né? E é muito interessante como que isso ainda é presente, né, na história atual, né? Quanto esforço ainda a humanidade tem pela frente, né? Somos nós, E né? Nós estamos repetindo aí, a gente vê, depois se abraça o cristianismo, né? E aí institui-se tribunais de fé de novo, né? Para julgar aí as pessoas como bruxos, como sacrílegos, como heréticos, não é? E muita coisa, assim, muita injustiça aconteceu, né? Na verdade, o que eles queriam muitas vezes eram as propriedades do acusado, era interesses escusos, né? Dinheiro mesmo, né? E então se acusava essas pessoas aí por calúnias, né? E depois, mais agora recentemente, mesma coisa, né? A justiça, às vezes, ela serve aí de interesses, né? Que paga mais, tem a sentença comprada, não é? Somos os mesmos. é muito interessante. Eu acho assim, um dos pontos que me chamou muita atenção é como Estevão assimilou, né, a doutrina sem conviver com Cristo, né? E no discurso dele aqui, né, na fala dele, a gente vê isso com muita clareza, né? Então, eu achei assim, é muito rico esse capítulo nesse termo, né? E muito interessante essa questão de fugir do fermento das discussões e das discórdias, né? Esse é outro ponto muito importante para nós. Por exemplo, todos nós, é muito comum quando se adentra, né, da doutrina espírita, e a maioria de nós é de famílias católicas, né? E no início é um pouco complicado, né, essa mudança, né, que ocorre com alguns, né? A importância da gente ter esse cuidado, né, que a gente vê nesse discurso de Estevão junto ao Saulo, né, de não entrar nessa armadilha, né? Que a verdade é a verdade, ela é
antemporal, né? Não tem que ter preocupação de a gente sair vencedor da discussão nunca, né? E sim de guardar as verdades do Cristo no coração, nas atitudes, né? Eu achei assim muito interessante. E outra coisa que me chamou muita atenção é a preocupação de Tiago, né? E Tiago vai ser outro ponto quando Paulo, né, ele volta ao trabalho, nós vamos ver mais na frente, porque o Tiago ele que mantinha a ligação maior com os fariseus, né, Genivaldo? E era o que mantinha a casa sob certa proteção também, né? Então isso é muito interessante a gente ver. Eu tenho uma pergunta para você. Aqui fala da sinagoga dos cilícios. Eu não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se você tem. Cilício seria de castigar as pessoas, deve ser isso, né? Eu só acho aqui. O silício, ele tem essa característica de mortificação, mas do próprio corpo, né, da própria pessoa. Eram Aqui, ó. objetos que o que eu entendi que foi colocado aqui nessa expressão, a interpretação dos textos de Moisés é que, ao invés de libertar, né, ao invés de construir, ao invés de abrir a cabeça da criatura, fazia-se mais na questão aí do castigo ou de punição, não é? Então, é por isso que fala sinagoga do silício. Ao invés de ser uma sinagoga sinagoga, a gente pensa que é um lugar próprio para se rezar, né? Mas não é só, né? A sinagoga ele tem um espaço também para as pessoas conversarem, as pessoas discutirem os problemas da comunidade, né? E claro que tem seus dias, seus horários, né? Que há o culto, né? Então, quando ele fala que sinagoga dos cilícios, ao invés de fazer esse espaço, esse templo, esse espaço para fazer essa abertura de mentes, essa abertura de ideias, essa discussão sadia, né? Que se conversando das coisas que nem os gregos faziam na ágora, a partir da dialogação, da troca de ideias, você vai chegando a ampliar, né, o conhecimento, a ampliar o bem comum, né, que é uma interpretação de muitas cabeças pensando no bem, né? Então, ao invés de fazer isso, começavam a levar para o lado do castigo, o lado da opressão, né? Então, essa é a expressão que está colocando aí, sinagoga dos cilícios. Não é diferente com o que a gente fez aí com o cristianismo na Idade Média, né? Em que as pessoas usavam aí de castigos corporais, de imolação pessoal, né? Ao invés de fazer, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não é para mortificar o corpo, é para fazer o trabalho de retificação do espírito. É uma coisa assim muito sem sentido, né? Isso é o que eu entendi. E outra coisa que eu achei interessante também é que Estevão, ao abrir o Evangelho de Mateus, ele pega essa questão, né? Mas e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, né? Esse foi, vamos dizer assim, o ponto central, né? Quando E a gente vê... essa Oi? expressão, as ovelhas perdidas da casa de Israel, é aquela fala de Jesus, não vades aos gentios. Aí todo mundo está vendo, o Cristo está desprezando quem não era judeu e não sei o quê, não era nada disso. O Cristo, ele tinha uma pedagogia, ele tinha uma estratégia, né? Então, no primeiro momento, o que ele fez? Ele trabalhou toda ali aquela região para trazer primeiro aos que estavam preparados, né? Que eram os judeus, que eram aqueles que já tiveram aí 1000 e tantos anos com Moisés, com os profetas, etc. Então, ele faz esse primeiro trabalho, né?
Quando conclui essa parte, ele começa a fazer um perímetro maior, né? Jesus vai conversar com a mulher siríaca, por exemplo. Ele está lá no Líbano, lá em cima, na Síria, né? Se Jesus não tivesse sido crucificado, se os homens tivessem feito o livre-arbítrio de fazer justiça, de fazer diferente, ele teria continuado a aumentar esse perímetro e teria antecipado o trabalho de Paulo, levando aí no Mediterrâneo, levando até Roma, levando num perímetro cada vez maior. Até nós, né, Genival? Levando aos gentios, não é? É. Mas nós não quisemos, né? É muito interessante esse discurso. E outro ponto também, achei muito bonito. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. E Emmanuel fala uma coisa muito bonita. Emmanuel diz assim: o Velho Testamento são as perguntas do povo judeu, e o Cristo é a resposta. E Estevão, de certa forma, está dizendo isso aí, né? Foi aquele que abriu a porta para o entendimento de Deus, né? Principalmente dentro dos 10 mandamentos, e o Cristo vem dar a resposta, que é o amor, né? E é interessante, com a coroa do martírio, né, que a gente entender bem isso também, é quando a gente realmente dá valor à vida espiritual. Então, foi que Jesus, no exemplo de ir para o martírio sem maiores, vamos dizer assim, no silêncio, né? Jesus foi ao martírio no silêncio. Ele não se defendeu e tudo, mas voltou dizendo: olha, meus amigos, a vida aqui na Terra é curta, né? Então, eu achei muito interessante essa expressão. Moisés foi a porta, o Cristo a chave. Aí tem várias, é interessante as perguntas, né, que Paulo vai fazendo para Estevão, né? Ele coloca essa questão: a lei é humana e o evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo o salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vida. Você imagina Saulo ouvindo isso, né, Genival? Com a lei éramos servos, com o evangelho somos filhos livres de um pai amoroso e justo. Entra aquele conceito da autonomia que nós estamos trabalhando bastante, né, no próximo estudo nosso. Muito, muito rico esse discurso. Eu acho interessante que a gente tem notícia que João Evangelista é uma das encarnações do nosso querido Chico Xavier, né? E a presença de João, né, nesse momento que nós estamos lendo aqui, é muito interessante. Então, é muito rico. Aí dá um pouco da personalidade, né? Imagina como é que foi o negócio para Saulo lá naquela casa simples, ouvindo, né, uma retórica tão perfeita, né, de Estevão, né? Então, a vitória de Estevão na consciência popular, qual a verificava naquele instante, causava-lhe indignação. Aí vem as perguntas, né, que Paulo faz para ele. Não foi um simples carpinteiro? A resposta de Estevão é muito interessante, né? Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade não ficaria sem abrigo. Você vê ele pega a profundidade disso que está sendo dito, né? Então, em Jesus, a gente nunca está sem abrigo. O abrigo do amparo, né? O abrigo do consolo, né? Do Consolador prometido, o abrigo da paz e da esperança, né? Muito, muito, muito rico esse discurso. Aí ele faz as perguntas novamente, né? E Estevão mantendo aquela tranquilidade. Aí ele coloca amigo, bem se dizia. Interessante ele chamar Saulo de amigo, né? E a gente tem notícia que Estevão esteve presente o tempo todo na caminhada do Paulo, né?
Então é interessante a gente observar isso. Chegarei ao mundo para a confusão de muitos em Israel e de muitos no mundo, né, Genivaldo? Bastante interessante. Então aí... Muito bem. Deixa eu ir lá pro... 3 minutos? Faltam 3 minutos? Nossa Senhora. Acho que... Então fica o próximo capítulo. Ante o Sinédrio. Aí que o bicho pega, né? Muito rico. Você quer fazer o encerramento, Genivaldo? Posso fazer. Nós vamos levar nosso pensamento, nosso sentimento, procurando conectar com a nossa equipe espiritual, pensando lá na sala de atendimentos, lá no nosso cantinho, e jogando o que a gente tem de melhor no nosso coração, oferecendo, é como se fosse a somatória de todas as nossas energias, um buquê enorme, levando até os espíritos da nossa casa, a todos os atendimentos, tanto encarnados quanto desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixei, Pai, entregues à tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Mas, vamos lá. Só um minutinho, gente. O Antônio foi pegar um copo d'água. Muito bem. Deixa eu dar uma paradinha na gravação aqui, só um minutinho.